Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Pão Nosso de Cada Dia. Hoje, 25 de abril, celebra a Igreja a festa de São Marcos. Que entende a Igreja por São Marcos? Ela entende aquele que escreveu o primeiro Evangelho. E nós ficaremos aqui, nessa presença, o escritor do Evangelho mais antigo. É fato que os Atos falam de um Marcos, sobrinho de Barnabé, amigo num primeiro momento de Paulo, companheiros de primeira viagem missionária. Falam de um João Marcos que possuía uma casa espaçosa em Jerusalém e cuja mãe se chamava Maria. Ele é lembrado na carta aos Colossenses, ele é lembrado na primeira epístola atribuída a Pedro. Acontece, porém, que Marcos era um nome tão comum na antiguidade que nós não podemos estar de forma nenhuma certos que sempre que se trate de Marcos na escritura do Antigo, do Novo Testamento, se fale da mesma pessoa. Fiquemos com o autor do segundo Evangelho, que lhe foi atribuído. Se não o podemos captar com as próprias mãos, podemos ao menos captar o seu texto. O Evangelho de Marcos, o mais antigo, onde a cristologia é mais baixa e Jesus é visto terrestremente. Marcos é aquele que proporciona para os cristãos a leitura de um Jesus bem terrestre. Diríamos de um Jesus verdadeiramente homem. Homem em tudo igual a nós, à exceção do pecado que a Escritura toda afasta de Jesus. Um homem que temeu e tremeu diante da própria morte. Um homem que pediu a Deus que aquele destino lhe fosse poupado sem receber uma resposta afirmativa de Deus, sem ver deferido o seu pedido. Um Jesus que morreu, e morreu atrozmente, e morreu sozinho, abandonado por todos e aparentemente abandonado até por Deus, suspenso numa cruz entre o céu e a terra. Os livros do Novo Testamento e, sobretudo, os Evangelhos estão em tensão entre si. E quando alguém começa a entrever apenas a divindade de Jesus, o que não está errado, deve ler também Marcos para equilibrar, e não foi fácil na história da Igreja equilibrar bem a divindade com a humanidade. E, sobretudo, a divindade com a humanidade terrestre de Jesus, antes da sua paixão, morte e glorificação. Marcos é o primeiro que escogitou uma catequese, porque o seu Evangelho é uma catequese, não é um livro de história, não é arquivo, não é historiografia moderna e contemporânea, é uma catequese colocada na boca de Jesus. E nisto ele inovou. E nós temos, a partir dele, 4 catequeses, onde o próprio catequista é Jesus, no que faz, no que fala e no que ensina. E por isto mesmo, nós recebemos de braços abertos os 4 evangelhos. Quando eles são lidos na Assembleia, nós nos levantamos
em sinal de respeito. É a catequese na boca do Cristo, o Filho de Deus. Ele é incensado, este livro, ele é trazido com velas, ele é a presença real do Cristo no meio de nós, enquanto palavra, enquanto revelação, enquanto nos adverte. Vivamos o Evangelho. Meditemos cada dia o texto do Evangelho do dia e que aquele texto nos abra sempre mais a tornar-nos homens e mulheres de Deus.